Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro participa nesse momento da cerimônia de entrega da Comenda Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A comenda é uma forma de reconhecer e homenagear personalidades civis e militares que prestaram serviços notáveis ao órgão e instituições vinculadas. Acompanhe ao vivo. Criada pelo Decreto número 9.536, de 24 de outubro de 2018, a Ordem do Mérito do Ministério da Justiça destina-se a homenagear as pessoas naturais ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesta cerimônia, a honraria será conferida em 2 graus hierárquicos, Gran Cruz e Grande Oficial. Convidamos agora o presidente do Congresso Nacional e o presidente do STF a ocuparem seus lugares na primeira fila da plateia. Agora iniciaremos a imposição das comendas aos agraciados. Solicitamos, portanto, que fiquem de pé em suas posições. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro Anderson Torres realizam agora a imposição da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. No grau Gran Cruz, são agraciados o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira,
os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão Neto, Antônio Carlos Ferreira, Joel Paciornik, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, Ives Gandra Martins Filho, Douglas Alencar Rodrigues, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, e a subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo. No grau grande oficial, são agraciados os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Pires Brandão, Marcos Augusto de Souza, Rafael Paulo Soares Pinto, Maria do Carmo Cardoso, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Carlos Vieira von Adamec, os juízes federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, João Carlos Maia Soares, Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Nilton Pereira Ramos Neto, Eduardo Moraes da Rocha, Frederico Botelho de Barros Viana, o juiz federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, José Arthur Diniz Borges, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Antônio Ramires Lorenzo, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Fernando Incha de Moura Alves, o secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini, o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim, o secretário nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Paulo Gustavo Maiorino, o secretário de Operações Integradas, Alfredo Carrijo, a secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública, Ana Cristina Melo Santiago, o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, a diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Fogaça, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro Macedo, o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Augusto Xavier da Silva, o diretor do Arquivo Nacional, Ricardo Borda d'Água, e o procurador da Fazenda Nacional, Luiz Roberto Bediora. Queiram se assentar, por favor. Neste momento,
o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina 5 atos normativos que promoverão impactos diretos na segurança pública do nosso país. São eles: decreto que estabelece, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, CONSESP, de natureza consultiva. Decreto destinado a regulamentar o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer a destinação dos bens, direitos e valores cuja perda foi declarada em processos de competência da Justiça Federal nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O projeto de lei que dispõe sobre as garantias mínimas das vítimas de crimes. A proposta objetiva solucionar o problema da ineficiência dos mecanismos de proteção de garantias das vítimas de crimes em razão de omissão legal. Projeto de lei que visa aperfeiçoar a legislação penal para tornar mais rigorosa a pena para determinados crimes, bem como dar maior efetividade ao cumprimento das penas impostas pelo juízo criminal, com a mitigação de benefícios atualmente concedidos aos criminosos. Projeto de lei que dispõe sobre o aperfeiçoamento da legislação penal para conceder maior amparo jurídico aos profissionais integrantes dos órgãos de segurança pública. Fará uso da palavra neste momento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, com a sua licença. Excelentíssimo senhor Luiz Fux, presidente do nosso Poder Judiciário. O senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Legislativo. É uma honra recebê-los aqui nessa tarde, uma tarde extremamente importante para nós do Ministério da Justiça. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um evento especial de entrega da medalha de Ordem do Mérito da Justiça, que para nós é muito importante. Hoje, senhores, 25 de março é o dia da Constituição, em referência à primeira Carta Constitucional do Brasil, outorgada nesta mesma data, em 1824, pelo imperador Dom Pedro I. Vale lembrar que um outro ato de Dom Pedro I criou a Secretaria de Estado de Negócios da Justiça, uma das primeiras manifestações políticas do processo de independência do nosso país. Essa secretaria se transformou, ao longo do tempo, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no dia 3 de julho próximo completa 200 anos. Portanto, é com grande alegria que iniciamos as celebrações do bicentenário do nosso Ministério, que hoje tem inúmeras atribuições importantíssimas para o Brasil. Desde a defesa da ordem jurídica, direitos políticos e garantias constitucionais, defesa da ordem econômica nacional, direitos do consumidor e a coordenação do Sistema Único de Segurança Pública. Na próxima semana, mais especificamente no dia 30 de março, completamos 1 ano à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seguindo suas diretrizes, presidente Bolsonaro, estamos trazendo de volta para o Ministério o protagonismo em relação a questões de justiça e promovendo uma revolução na segurança pública do nosso país. Isso passa por uma série de ações, como investimentos nas forças policiais, valorização dos profissionais, operações integradas de combate ao crime, entre outros. Nosso governo já repassou mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Em 2022, temos a previsão de repasse de mais 1 bilhão de reais aos estados para investimento na segurança. Além disso, no ano passado, alcançamos a maior execução orçamentária da história do Ministério, 99,44% do orçamento executado. Isso demonstra eficiência de gestão e respeito com o dinheiro e com os brasileiros. Um pouco do que tem sido feito no combate ao crime,
será apresentado no vídeo que assistiremos agora. O combate ao crime nunca esteve tão presente nas ações do governo federal. Diariamente, uma série de operações das forças federais e das forças estaduais, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem prendido criminosos e dado mais segurança aos brasileiros. Prova disso é a queda no índice de mortes violentas no ano de 2021 para o menor patamar da série histórica. O número de operações integradas com as forças estaduais aumentou e algumas delas foram inéditas. O combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, violência contra a mulher, idosos e crianças resultou na prisão de mais de 37 mil pessoas. E vem mais por aí. A Operação Guardiões do Bioma, com foco no combate ao desmatamento, mobiliza forças federais e estaduais de segurança pública, além de órgãos ambientais na Amazônia. E para dar mais agilidade e eficiência à elucidação de crimes envolvendo armas de fogo, investimos 116 milhões de reais na aquisição de equipamentos para implantar o Sistema Nacional de Análise Balística. A ferramenta rastreia munições e faz correlações com outros casos para saber se a mesma arma foi utilizada em mais crimes. Equipamentos já entregues à Polícia Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Todos os estados serão contemplados até o final de 2022. A venda de bens apreendidos de criminosos tem batido recordes. Mais de 244 leilões realizados em 2021 e arrecadação de 360 milhões de reais. Recursos oriundos do crime que agora são investidos em prol da sociedade. O combate às organizações criminosas que atuam nos meios digitais também ganhou protagonismo com o recente lançamento do inédito Plano Tático de Combate a Crimes Cibernéticos. O fortalecimento da segurança pública do Brasil é prioridade do Ministério. É tempo de justiça e segurança pública cada vez mais fortes. Senhores, e ainda faremos muito mais. Em 2018, a população brasileira mostrou o rumo que queria para o nosso país. Um Brasil que proteja seus cidadãos e busque soluções para anos e anos de abandono da segurança pública. Um Brasil que olhe para os seus policiais como heróis anônimos, que saem de casa todos os dias sem saber se voltarão vivos de suas missões e que merecem ser valorizados e respeitados. Um Brasil onde as leis sejam cumpridas e os criminosos sejam punidos com todo rigor. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas é por isso que estamos aqui, diariamente trabalhando em busca de achar soluções para os grandes problemas do nosso país. Isso passa também por mudanças legislativas importantes, que só o nosso governo tem a coragem de propor e apoiar. Cumprindo as suas determinações, apresentamos uma série de propostas de mudanças legislativas que detalharemos rapidamente no vídeo a seguir. No ano em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública comemora seu bicentenário, apresentamos uma série de propostas normativas para proteger o cidadão de bem, fortalecer as instituições e valorizar os profissionais que trabalham pela segurança dos brasileiros. Conheça as propostas. Criminosos que pratiquem ações conhecidas como novo cangaço, por exemplo, poderão ser enquadrados na lei de organizações criminosas. Além disso, roubos cometidos com o uso de explosivos serão considerados crime hediondo. Em outra frente, o Ministério sugere aumentar o percentual de pena que deve ser cumprida antes de um criminoso ter direito à progressão de regime. E uma alteração sugerida no Código Penal aumenta para 7 anos o prazo para fins de reincidência. Com o objetivo de garantir o pagamento de indenizações às vítimas de crime, o Ministério defende a possibilidade de penhora de salários, valores aplicados e uso de recursos do FGTS de condenados. Já o emprego premeditado de ações violentas com fins ideológicos e políticos que atentem contra a segurança da população ou contra o patrimônio poderão ser enquadrados na lei antiterrorismo.
Outra mudança sugerida na legislação visa aumentar a pena para crimes cometidos contra profissionais de segurança pública e cria indenização em caso de morte ou invalidez permanente, em decorrência da atividade profissional. Visando dar mais amparo jurídico aos policiais brasileiros, o Ministério sugere a ampliação da possibilidade de legítima defesa. A proposta considera ainda que o uso de arma de fogo ou de outro instrumento capaz de ferir ou matar seja considerado como injusta agressão. Com o objetivo de fortalecer ainda mais o combate ao crime, o Ministério propõe que os valores oriundos de lavagem de dinheiro sejam destinados à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. O pacote normativo também reestrutura cargos do Ministério, com o objetivo de dar mais eficiência ao trabalho, sem aumento de despesa. É uma conquista que terá impacto significativo na segurança pública. A criação da Polícia Penal Federal, pois não há como se falar em combate ao crime sem fortalecer o sistema penitenciário do país. O Ministério propõe também uma reestruturação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. As mudanças normativas apresentadas visam fazer do Brasil um país onde a justiça e a segurança pública estejam cada vez mais fortes. A assinatura desses atos, no dia de hoje, senhores, demonstra o comprometimento do nosso governo, do presidente Jair Bolsonaro, em cumprir as promessas firmadas com a sociedade brasileira em prol de uma justiça e uma segurança pública mais fortes. Friso que o dia de hoje também é de homenagem. Agradeço e parabenizo cada um dos senhores que foram condecorados com a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Uma homenagem concedida àqueles que tenham prestado serviços notáveis ao Ministério ou aos seus órgãos vinculados. E por falar em justiça, ressalto a atuação do Ministério em conjunto com o Poder Judiciário, para estabelecer a real harmonia entre os poderes da República na defesa dos interesses da sociedade brasileira. Tenho certeza de que aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública trabalhamos para a construção de um Brasil mais próspero, mais justo e mais seguro. Por um país onde a justiça e a segurança pública estejam cada vez mais fortes. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor ministro Fux, Supremo Tribunal Federal, prezado Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, antes do presidente da Justiça, demais autoridades, senhoras e senhores. É uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas que colaboram com a Justiça são agraciados. Nós temos uma gama de afazeres pela frente, muita responsabilidade. A gente reconhece, por exemplo, a falta de uma reestruturação para os policiais federais e policiais rodoviários federais. O trabalho que essas instituições fazem realmente é algo fantástico. Mas também, envolvendo agora toda a segurança pública, devemos trabalhar e buscar o entendimento entre os poderes para que no futuro, espero que não demore muito, o policial, ao cumprir sua missão, vá para casa repousar, reencontrar-se com a sua família e no dia seguinte receber uma medalha e não a visita de um oficial de justiça. A vida dessas pessoas se decide em frações de segundos. É uma classe especial e nós temos que ter a consciência disso. Como capitão do Exército Brasileiro, muito me constrange ver, por vezes, as nossas Forças Armadas em missão de garantia da lei e da ordem, ver um jovem de 20, 21, 22 anos de serviço, geralmente um soldado engajado, um jovem terceiro sargento ou um segundo tenente do Exército, responder processo após o cumprimento de uma missão. Somos nós que botamos o fuzil no peito desses jovens, que têm um sonho, têm um objetivo, quer ser feliz, quer trabalhar, quer servir a sua pátria, mas o responsável, no final da linha, somos nós. E quem dá a missão e dá os meios, tem que dar a garantia de paz, tranquilidade para esse jovem no final da linha.
É triste visitar, como já fazia quanto parlamentar, presídio militar, onde vemos pessoas cumprindo pena por causa disso. Isso é uma coisa inimaginável. E devemos lutar por isso. Devemos estimular esses, ao estarem cumprindo uma missão nossa, saber que por lá de cá, no final da linha, o grande responsável sou eu e que essa pessoa será reconhecida por ter combatido o crime em nosso país. Buscamos com isso, prezado Anderson, seria, no final da linha, o excludente de ilicitude, onde até eu, numa missão real, me voluntaria para estar ao lado dessa tropa, apesar da minha idade, 67 anos. Seria uma maneira eficaz, no meu entendimento, nós diminuímos mais ainda a violência em nosso país. Há poucos dias, a imprensa noticiou, e mais uma vez, ministro Anderson, a diminuição do número de mortes violentas em nosso país. Tem, obviamente, a participação do secretário de Segurança dos seus respectivos estados. E tem também o governo federal. Várias medidas foram adotadas por eles lá, os estados, por nós por aqui, para que essa violência diminua. Uma, com toda certeza, são os decretos de arma de fogo que nós apresentamos há pouco tempo, dando direito ao cidadão de bem a comprar sua arma. Quando se fala que diminuiu a violência no campo, em grande parte, é porque o homem do campo também passou a ter a sua posse de arma estendida, ou seja, com a ajuda do parlamento, o homem do campo não tem a posse apenas para debaixo do teto da sua casa, mas válido para todo o perímetro da sua propriedade. Isso tudo são medidas que fazem com que os marginais sejam desestimulados no seu objetivo final, por parte daqueles que legalmente estão armados por lá de cá. Por isso, nós temos, enquanto parlamentar fui, e agora também, um trabalho, uma preocupação, uma ação muito efetiva para que armas de fogo salvam vidas. E mais ainda, evita que uma autoridade de plantão passe a valer a sua força ditatorial contra uma população desarmada. Povo armado jamais será escravizado. Geralmente, todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento da população brasileira. O nosso sinal é exatamente o contrário. Povo armado, acima de tudo, na forma da lei. Assim sendo, parabenizo o senhor ministro da Justiça pelas políticas que ele vem implementando, a nossa PF, a nossa PRF, e cumprimento a todos os agraciados aqui nesse momento pela forma como vocês contribuem para que o objetivo nosso seja alcançado no final da linha, apoiando as ações do Ministério da Justiça. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Os agraciados e seus acompanhantes estão convidados para um coquetel que será servido no salão modular à direita do nosso palco. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de entrega da Comenda Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que homenageia personalidades que prestaram serviços notáveis ao órgão. Essa e outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também nas redes sociais da TV Brasil. Até a próxima!